Olá, os jornais desta segunda-feira estão dando destaque ao anúncio feito pelo próprio presidente da República de que ele nomearia, quando deixasse o governo, o ministro Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, ele indicaria para o Supremo. Quando me disseram isso, no domingo à tarde, eu pensei que fosse fake news. Achei que não faria sentido, né, essa antecipação, porque provoca desgaste no próprio ministro da Justiça, que deve ter enfrentado aí uma saia justa. Ficou parecendo que havia um acerto de fazer isso, né? Inclusive, lá atrás, a oposição falou nisso, né, como trunfo. Olha, tem que anular o processo com Lula, porque Sérgio Moro já estava comprometido com Bolsonaro para ir para o Supremo e tal, e o próprio presidente anunciou isso, embora fosse difícil de acreditar, mas enfim. Né? Agora, não é uma coisa incomum. Só de memória, eu contei 7 ministros da Justiça que foram indicados pelo presidente que os nomeou ministro para o Supremo. Eu anotei aqui o Alexandre de Moraes, que está lá, né? Nelson Jobim, que foi relator da Constituinte, foi ministro da Justiça, ministro do Supremo, presidente do Supremo, Paulo Brossard de Souza Pinto, Célio Borja, chegou a ser presidente do Supremo, Oscar Dias Correia, que também integra a Academia Brasileira de Letras, integrava, Maurício Correia, tempo de Itamar, Prado Kelly, um nome conhecido um pouco mais atrás, né? Foram esses que me ocorreu, mas enfim, vocês devem estar estranhando aí que eu estou de terno e gravata hoje, é que em Brasília, para percorrer certos lugares, a gente tem que ter terno e gravata, até por respeito aos lugares, e é onde todo mundo usa terno e gravata. Né? Como hoje é segunda-feira, vou falar um pouco de economia, que eu costumo falar de economia nas gravações de rádio para segunda-feira. A Bolsa caiu muito hoje, por causa da guerra fiscal entre Estados Unidos e China. Né? Imagina, por sorte, é uma guerra fiscal. Né? Não é uma guerra de tiros. Né? Se fosse uma guerra de tiros, o mundo acabaria, certamente. Por sorte, é uma guerra fiscal, com taxações, né, para a proteção de produtos de um e de outro país. Um atira tarifas, o outro rebate com mais tarifas, né? E assim vai. Os americanos estão indo muito bem, a economia americana. É a economia estúpido, como dizia aquele assessor lá atrás do presidente democrata, lá do amendoim. Né? A economia está indo muito bem. Esperava-se nesse primeiro trimestre um crescimento do PIB americano em 2%, e, no entanto, ele cresceu 3,2% num trimestre. Sabe quanto significa isso? O equivalente a 1/3 do PIB brasileiro. 1/3 do PIB brasileiro. Ou seja, em 3 trimestres, os Estados Unidos crescem, acrescentam ao seu PIB o equivalente ao PIB inteiro de um ano inteiro do Brasil. Que, aliás, a previsão de crescimento deste ano é apenas 1,5%. Como é que Trump consegue isso? Está com pleno emprego, a taxa de desemprego é mínima, é considerada pleno emprego, reduziu a carga tributária, que era de 35% aí para as empresas, está em 21%, atraiu capitais, dizendo que quem transferir a matriz de sua empresa para os Estados Unidos, deixando a filial lá, não vai ter imposto, né? Provavelmente imposto no primeiro ano, e impediu que o Fed, o Banco Central americano, aumentasse a taxa básica de juros, né? Que, se não me engano, é 2,5%, anotei aqui para não esquecer. Bom, a nossa, né, é 2,25% a 2,5%, a dos Estados Unidos. A nossa está em 6,5% e pode ser que seja cortada. Né? Quem prevê isso é uma pessoa que eu me baseio nos relatórios semanais dela para falar sobre economia com os meus ouvintes de rádio. E agora descubro, ao folhear o Correio Brasiliense,
numa entrevista de página inteira, numa reportagem de página inteira, que essa pessoa, Carlos Geraldo Langoni, que foi presidente do Banco Central do Brasil, seria uma espécie de guru de Paulo Guedes, né? Foi ele quem conseguiu vaga para o Paulo Guedes na Universidade de Chicago, de onde Paulo Guedes saiu como Chicago Boy. Hoje ele mesmo brinca que ele talvez seja um Chicago Elder, né? Mas é uma escola importante que salvou o Chile de uma história inteira de conservadorismo, de país assim agrícola, e o Chile hoje é uma das economias mais saudáveis da América Latina, não depende sequer de governo com tendência socialista, com tendência liberal, né? Essa escola é importante, né? E tomara que Paulo Guedes consiga, o que está difícil, né? Está difícil porque parece que tem gente dentro do governo, ou apoiadores do governo, que são masoquistas, né? Primeiro ajudaram a eleger o presidente, depois que o presidente é eleito, ficam atrapalhando o presidente, né? Através do mundo digital aí, das redes sociais. É uma coisa muito estranha, uma atitude masoquista, difícil de a gente entender. Mas o economista Carlos Geraldo Langoni, nas suas últimas observações, mostram que o nosso IPCA é que ainda é a nossa melhor arma na economia, né? Está aí em redor de 4% a inflação, é a inflação mais ou menos prevista para este ano, porque de resto o próprio governo assusta os investidores a mostrar assim essas... parece que há um desentendimento dentro do governo, uma oposição intestina, e aí os investidores ficam com o pé atrás, os índices de confiança dos investidores ficam meio parados, né? As notícias são desencontradas, né? E eu devo dizer que os jornalistas não têm culpa disso. O jornalista é notícia aquilo que é inusitado. Então é inusitado que alguém que tenha ajudado a eleger o presidente agora prejudique o presidente. Isso é inusitado, vira notícia, né? Essa é a questão que a gente está vendo hoje na nossa economia. As vendas a varejo cresceram só 0,3% em março, e o economista Langoni, que foi presidente do Banco Central, como eu disse, acha que a taxa Selic pode ser cortada mais um pouco no segundo semestre, e diante da guerra comercial, Estados Unidos e China, há a possibilidade de lá pelo último trimestre do ano, um crescimento da economia, um aquecimento da economia brasileira, isso, claro, já como consequência da reforma da Previdência. Não pode ser uma reforma da Previdência de 300 bilhões, isso nenhum investidor estrangeiro vai cair nessa, né? Tem que ser no mínimo aí de 900 bilhões de resultado, né? Só para falar em bilhões e bilhões, eu falei há pouco do PIB americano, para comparar com o PIB da China, o PIB americano está aí com uns 20 trilhões de dólares, e o da China com uns 12, seriam uns 12 que eu anotei aqui, 13 trilhões de dólares. É segundo lugar bem longe do primeiro. E nós estamos aí com 2 trilhões de dólares, mais ou menos. Esse é o nosso significado, com imenso potencial para crescer, diante do potencial desse país, de território, de gente, né? Mas a gente desperdiça com esse tititi aí que a gente vê dentro do próprio governo, né? Uma fofocalhada imensa, né? Que o presidente devia dar um basta nisso, né? De mão pesada, para dar um basta nessa história, mostrar que tem mão no timão, né? Por fim, eu queria registrar que nesta semana estão nos Estados Unidos e Nova York o presidente da Câmara, o presidente do Senado, certamente contando que vão ajudar a fazer as reformas necessárias. A reforma da Previdência, que é da área econômica, e a reforma das leis penais, que é da área social, né, para dar paz para o brasileiro e defender o brasileiro, e não defender o bandido. O virtual relator da Constituição, Nelson Jobim, a que eu me referi há pouco, certa vez me disse
que nós fizemos esse capítulo aí de segurança pública com a síndrome de preso político e passamos a dar um status de preso político com todo o tratamento e proteção de direitos humanos ao bandido comum, né? É o que a gente está encontrando hoje, infelizmente. Bom, os dois, presidente da Câmara e do Senado, estão em Nova York. O presidente Bolsonaro vai ao Texas para receber homenagem em Dallas, assim, de repente. Está uma maior correria, só agora, segunda-feira, que o esquadrão precursor que vai antes lá para ver a segurança do presidente, o cerimonial, essa coisa toda, só hoje começou a trabalhar lá, foi correndo, né? Vai ter 2 dias para mostrar o relatório, e depois vai para a China, num legacy, fazendo várias escalas para reabastecer. O vice-presidente General Mourão, de certa forma, abrindo caminho para a viagem de Bolsonaro, certamente ainda neste ano, né, e vai ter, inclusive, um encontro com o presidente da China. Bom, por hoje era isso. De Brasília, Alexandre Garcia.